Eu vou começar a pregar a partir de agora nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Essa é a minha pretensão. Pregar aqui na igreja, Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 3. A princípio, essa é a nossa ideia. Se até lá o Senhor nos der graça, a gente vê que está indo bem, a igreja não estiver exausta, pode ser que a gente continue mais um pouco, pense em alguns personagens aqui desse livro, mas o plano inicial é a gente cobrir capítulos 1 a capítulo 3. Quero fazer isso, irmãos, no meu tempo. Significa que nós não teremos pressa. Tem muita coisa aqui, muitas riquezas, e vale muito a pena a gente se deter nelas e ver o que o Senhor tem a nos dizer a respeito delas, já que elas são as primeiras verdades registradas para nós quando nós abrimos a palavra do Senhor. Então, talvez até o fim do ano, esse será o trecho que, quando eu tiver a oportunidade aqui nos domingos, estarei pregando à igreja. Hoje, começo no versículo 1. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Imagino eu que você não precisava nem abrir a Bíblia, porque a gente sabe de cor essa passagem, mas o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos falar todos juntos? No princípio criou Deus os céus e a terra. Decorou? Muito bem, você já tem um versículo de cor, é muito importante. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Irmãos, Gênesis é o volume 1, é o primeiro volume de uma coleção de 5 volumes que foi escrita por Moisés. Moisés é o libertador do povo de Israel, como nós sabemos. Essa coleção de 5 volumes, de 5 livros, é a chamada Torá, na divisão da Bíblia hebraica, ou também conhecida como a Lei de Moisés. Quando a Bíblia fala Lei de Moisés, se refere a esses 5 primeiros livros. Ou para nós, aqui no Antigo Testamento cristão, nós também nomeamos de Pentateuco, uma forma de dizer 5 livros. Então, nós conhecemos muito bem a história do Êxodo. A maioria dos irmãos vai se lembrar. Moisés, que é o libertador do povo de Israel, é chamado por Deus para ser o libertador dos descendentes de Abraão. Aqueles descendentes de Abraão que haviam descido para o Egito com uma família, 70 e poucas pessoas, e ali muitos se multiplicaram, mas acabaram, no fim das contas, sendo escravizados pelo faraó do Egito. Então, aquele povo que chega lá por causa de José e tem muitos privilégios no primeiro momento, se torna um povo muito numeroso, mas também se torna um povo, no fim das contas, escravizado, porque é isso que o mundo faz. Ele oferece várias vantagens e depois te escraviza, te domina, e você não consegue mais se libertar. E foi isso que aconteceu ali. Então, o Deus que chamou a Moisés, o Eu Sou, porque é assim que ele se apresentou a Moisés e também ao povo de Israel, diz a Bíblia, opera com braço forte, com mão poderosa, manda as pragas ao Egito, humilha as divindades dos egípcios, remiu então esse povo do poder daquele que era o maior reino daquela época e encaminha agora esse povo através do deserto para um novo território. Aquela chamada terra prometida, a terra que emana leite e mel. Eles iriam entrar naquele território, eles iriam conquistar aquela terra e eles se tornariam então uma grande nação, conforme inclusive havia sido prometido a Abraão. Bem, o problema, irmãos, é que para se tornar uma grande nação é necessário mais do que um território. Não é só a divisa de um mesmo território que faz de muitas pessoas uma nação. E esse ponto é um ponto importante. Então eles precisavam de mais do que isso. Para uma civilização, para um reino, para uma nação florescer mesmo, com identidade própria, com desenvolvimento cultural, econômico, político, é necessário também, além de um território, claro, uma visão de mundo que as pessoas compartilhem. As pessoas precisam ter a mesma noção a respeito da vida, a respeito da realidade. Caso contrário, ela vai se tornar um reino dividido contra si mesmo, que no fim das contas, como disse o Senhor Jesus Cristo, ficará deserto e não subsistirá. É possível que isso aconteça. As pessoas estão no mesmo território, mas como elas não têm a mesma mentalidade, elas se dividem entre si e no fim das contas isso gera polarização, gera guerra civil, gera morte e aquela nação não consegue florescer. Num certo sentido, hoje nós experimentamos uma realidade parecida. Sabia disso? O nosso povo, nossa nação, é um povo polarizado. As pessoas não têm mais a mesma visão de mundo. E a consequência disso é que nós estamos brigando entre nós, como cidadãos. E esse é um dos motivos pelos quais o nosso país não vai para frente. Entende? Porque as pessoas não compartilham da mesma visão de mundo. E para uma nação ser uma nação, toda civilização, toda nação, todo reino, ela compartilha certos valores comuns, certas crenças comuns, certa cultura comum. Isso se manifesta na arte, nas habilidades, nos vestuários, nas configurações sociais, nas configurações políticas, nos projetos de nação e assim por diante. Todas essas coisas procedem de uma visão de mundo que é comum a todos. Então, todos os grandes povos do passado foram assim. Os antigos
nórdicos, os vikings, eles foram assim. Os maias foram assim. Você já ouviu falar dos maias? Os incas foram assim. Os astecas, eles foram assim. O que fez desses povos, dessas civilizações, grandes civilizações? O fato de que elas compartilhavam um sistema de ética, um sistema de valores, uma crença comum que todos eles acreditavam naquilo. Os antigos gregos, os antigos egípcios e assim por diante. E meus irmãos, o ponto é esse. Esse povo aqui, que é o povo de Israel, para quem Moisés está escrevendo, é o povo que saiu do Egito e está indo para a terra prometida. Mas quando eles saíram do Egito, eles saíram com a mentalidade dos egípcios também. Eles aprenderam a cultura egípcia. Eles aprenderam a religião egípcia. E agora Moisés vai ensinar para eles quem é o Deus deles, que criou todas as coisas e agora está formando para si um povo, uma nação, através da qual virá o Salvador, que será o Salvador de todos os povos. E para isso, irmãos, para que isso aconteça, no sentido mais profundo possível, é necessário então que esse povo tenha uma noção a respeito da sua origem. Esse é o ponto. Todo o desenvolvimento cultural, econômico, político, social é controlado pela crença desse povo a respeito da sua origem. Então, no sentido mais profundo possível, é assim que é a visão da nossa origem que determina a nossa visão de mundo, nossa visão de uma sociedade e, consequentemente, a nossa forma de viver. O que eu acredito sobre de onde eu vim e para onde eu vou determina a forma como eu vivo o meu presente. De onde eu vim? Quem sou eu? Qual é a minha história? Qual é a minha origem? Qual é a nossa origem? Essa é a pergunta que vai determinar a forma como a gente vive. Se você veio do nada e vai voltar para o nada, a sua vida é um mero intervalo de fôlego, de consciência entre as trevas e as trevas. E aí o que a gente faz então? A gente aproveita o máximo possível antes que finalmente a morte chegue e aí não reste mais tempo para nada, né? O nosso mundo hoje pensa assim. Nós viemos do nada e nós vamos voltar para o nada. Qual é o fim da sua vida? Apodrecimento e trevas. É só isso. Se é só isso, o que eu faço então enquanto eu estou vivendo aqui? Será que a minha vida então vai ser só trabalhar, pagar boleto e receber ligação de São Paulo? Você recebe umas ligações de São Paulo de vez em quando? Será que a nossa vida é só isso? O que as pessoas fazem então? Elas tentam aproveitar ao máximo. Então a gente trabalha de segunda a sexta-feira, morrendo de raiva da segunda até a sexta, na esperança de que a sexta e o sábado proporcionem para nós algum prazer, porque na segunda-feira vai começar tudo de novo. E é assim que o mundo vive. Agora, se nós viemos da vontade, do decreto, do conselho de um Deus absoluto e pessoal que nos amou e que quis ter um relacionamento conosco, então a nossa vida tem um outro significado. E a gente vive ela de outra forma. Então, esse é o ponto, meus irmãos, que está aqui no livro do Gênesis. E por isso que o livro do Gênesis é tão importante. O livro do Gênesis serve para distinguir Israel dos outros povos e para justificar a organização da sociedade. Não é para ser um livro de ciências. Atenção para isso. Gênesis não é um livro de ciências. Gênesis é um livro que fala a respeito da nossa origem, da perspectiva teológica e da perspectiva filosófica. Então, Gênesis é muito interessante, porque nele nós vamos ter a maioria da teologia bíblica de todo o Antigo e do Novo Testamento. Irmãos, se Gênesis 1 a 3 for tirado da nossa Bíblia, o resto da Bíblia inteiro cai por terra também. É por isso que talvez esse trecho seja o trecho mais atacado da nossa geração. Porque se Gênesis 1 a 3 for descredibilizado, todo o resto também será. Todo o resto também será. Então isso aqui é muito importante. Grande parte das nossas questões existenciais são respondidas aqui em Gênesis. Quem nós somos? De onde nós viemos? Qual é o propósito da nossa vida? Qual é a origem do mal e do sofrimento no mundo? Qual é a solução? Qual é o modelo perfeito de vida a ser vivida? Todas essas coisas estão respondidas para nós aqui no livro do Gênesis. E também, meus irmãos, Gênesis é uma espécie de guerra, especialmente esses 3 primeiros capítulos, contra os deuses do Egito. Por exemplo, o povo que está saindo do Egito, que é o povo de Israel, eles aprenderam durante a vida deles que o sol é o deus Ra e que a lua é o deus Tote. E aqui em Gênesis, nós aprendemos que existe um grande Deus, criador do céu e da terra, que criou, a Bíblia nem chama esses luzeiros pelo nome, fala assim, os grandes luzeiros, um para governar o dia, o outro para governar a noite. Ou seja, povo de Israel, diferente dos egípcios, vocês não se prostram diante dos astros. A vida de vocês, o destino de vocês, não é definido a partir do alinhamento das estrelas.
Porque era assim que os antigos egípcios pensavam, e é assim que o crente mequetrefe também pensa quando ele lê o horóscopo dele de manhã. Posso falar verdades? Se lê horóscopo, pare. Não é o alinhamento dos astros que define a sua vida, é o Deus que fez os astros que define a sua vida. Não há Deus maior do que Ele, a gente cantou. Então veja, nós estamos aprendendo que todas essas coisas são diferentes de Deus. Deus vai criando cada uma delas através das suas palavras. Isso fica muito claro para aquelas pessoas daquele contexto. Mas nós temos muitas vezes a tendência equivocada de procurar respostas para as nossas curiosidades biológicas, científicas, aqui. Isso aqui, irmãos, é um esnobismo cronológico, é um anacronismo, não pode fazer isso. Moisés não escreveu Gênesis para combater o evolucionismo. Entende? Claro, isso não quer dizer que Gênesis não é verdade, não é histórico, só quer dizer que o propósito é outro. O propósito é outro. Então, quando a gente lê qualquer livro, nós precisamos entender qual é o propósito daquele livro, de fato. A ciência é descritiva. Gênesis é prescritivo. A ciência nos diz como as coisas funcionam. A palavra de Deus nos diz o que as coisas significam. São áreas diferentes do conhecimento. Então, os propósitos aqui são teológicos. E o ponto aqui final, para a gente entrar no versículo finalmente, é que sem Gênesis, como eu disse, nós não entendemos o resto da Bíblia. Irmãos, Gênesis é importante para nós, pelo mesmo motivo, já que aqueles da fé, que somos nós, somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Em outras palavras, o que Moisés escreveu para a descendência de Abraão daquele tempo, serve para nós até hoje. Deus está formando uma nação santa, não é isso? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Como que essa nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus vai descobrir qual é a sua identidade? A partir do Gênesis. Se você não leu o Gênesis, você não vai entender o restante. Eu vou contar uma ilustração para explicar melhor. No fim de 2015, foi lançado um filme chamado Star Wars 7, O Despertar da Força. Eu estava de férias do seminário nessa época, e eu fui ao cinema com meu irmão assistir o filme. No final do filme, gente, é de 2015, então eu vou dar spoiler aqui, pelo amor. No final do filme, eles encontram um personagem lá bem importante. Eu não lembro nem quem é, pra falar a verdade. Mas eles encontram alguém lá no fim do filme. E aí todo mundo no cinema, na hora que apareceu a figura lá, todo mundo no cinema fez assim, oh! E eu virei pro meu irmão e falei assim, quem que é esse? Devido a tantas perguntas que eu fiz ao meu irmão durante o filme inteiro, chegou uma hora que o meu irmão falou pra mim assim, ele era adolescente na época, falou assim, Neto, me chama de Neto, depois que acabar o filme, lá em casa, eu te explico. Porque para você entender o que está acontecendo aqui, você precisaria conhecer a história desde o seu começo. Eu não fui atrás não, viu? Desculpa aí os fãs de Star Wars, achei nada demais. O ponto é que se a gente não entender o começo, a cruz não faz sentido, Jesus não faz sentido, a igreja não faz sentido, a redenção não faz sentido. A gente precisa da cruz para quê? A resposta é em Gênesis. A gente precisa de um Salvador para quê? A resposta está em Gênesis. A nossa esperança do novo céu e nova terra se baseia no quê? A resposta está em Gênesis. Então o ponto é, se nós não entendermos o começo, nada mais fará sentido. É por isso que Francis Schaeffer disse, o evangelho não começa com o Calvário e a cruz. Ele começa com, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Todos os credos principais da história da igreja começam com essa afirmação. Não é uma crença periférica, é central. Se a gente abandonar a criação, no fim das contas, a gente vai abandonar o cristianismo inteiro. Então, esses 3 primeiros capítulos nos mostram a criação, a queda e o início da obra da redenção. E é isso que eu quero tentar mostrar para os irmãos, essas 3 grandes cenas. Hoje, eu vou me basear apenas na primeira palavra desse texto. A palavra Bereshit, traduzido para nós como no princípio. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vai ser só sobre isso, tá, gente? Hoje vai ser só sobre isso. Cadê o superintendente da EBD? É nós, viu? Carlinhos, Carminha, Daniel. Eu vou até 10 horas, se Deus quiser. Peraí, deixa eu só corrigir. Eu vou tentar ir até as 10 horas. Para não falar mentira aqui, né? Eu vou tentar ir até as 10 horas. Por isso que eu vou começar só com essa palavra. Irmãos, no princípio criou Deus os céus e a terra. O termo princípio é o oposto de qual outra palavra que a gente conhece muito bem? Princípio é ao contrário de quê? Exatamente. E normalmente na Bíblia, o significado da palavra princípio está muito vinculado com o conceito de um fim, de um desfecho, de uma conclusão. E, portanto, quando esse termo aparece no começo da Bíblia, ele aponta para a gente por um surgimento duplo. Em primeiro lugar, está surgindo a matéria-prima com a qual o Senhor vai modular, vai formular, vai criar todas as coisas. Então, tudo começou a existir
no princípio. Mas o texto não está contando para a gente só do princípio da matéria, princípio do universo, princípio das coisas que vieram a existir. Ele também está contando para a gente que essas coisas que vieram a existir com um propósito, com um fim em mente. Então Deus começou uma obra que visa alcançar um objetivo, um desfecho, uma conclusão, um propósito final. Portanto, o princípio é duplo. É o princípio do universo, mas está diante de nós também o início da realização do conselho eterno de Deus, que visa alcançar um objetivo supremo, que nós cantamos aqui hoje no começo desse culto, nós lemos lá no primeiro versículo hoje, Deus diz: aqueles que eu formei, que eu criei, que eu fiz para a minha glória. E hoje nós cantamos aqui que tudo Ele fez, tudo Ele criou para o seu louvor. Você cantou isso. Cantou, não pode descantar. Está diante de nós, então, o início da realização do conselho eterno de Deus. Ora, se o conselho de Deus começa com a criação, isso significa que o conselho de Deus é anterior à criação. Então, esse princípio aqui é o princípio das coisas que nós experimentamos. Mas existe um plano estabelecido por Deus desde antes da fundação do mundo. Antes de Gênesis 1:1, já existia algo. Existia Deus que tinha na sua mente eterna um decreto, um conselho, um plano, um beneplácito da sua vontade, como diz Efésios capítulo 1, que a partir de Gênesis 1 entra finalmente em atividade. Então eu queria mostrar isso para vocês na Bíblia. Antes do princípio, havia algumas coisas. E eu queria que você visse elas, por favor. Não precisa abrir lá, eu separei os textos aqui e eu vou lendo para os irmãos rapidinho. Mas em primeiro lugar, antes do princípio, havia um Deus que é um Deus de amor. João 17:24. O Senhor Jesus Cristo ora a Deus o Pai dizendo: Tu me amaste antes da fundação do mundo. O mundo ainda não havia sido fundado. O Pai já amava o Filho com amor perfeito na comunhão do Espírito Santo. Essa é a primeira grande verdade. Então nós temos na Bíblia, em primeiro lugar, antes do princípio, antes do mundo ser fundado, um Deus que ama, um Deus que é amor. E em João 17:5, Jesus pede ao Pai outra coisa. Ele diz assim: Pai, glorifica o Filho com aquela glória que Ele tinha contigo antes que houvesse mundo. Então, antes, meus irmãos, do princípio, há um Deus. Nós sabemos que esse Deus é um Deus de amor, e esse Deus é o Deus que, em amor e em glória, estabelece um plano eterno. Então, existe uma realidade que remonta à eternidade. Você já ouviu, às vezes, os pastores falar isso, e você não entendeu muito bem aquela expressão assim, ó, eternidade passada. Já ouviu isso? Ah, porque Deus é assim desde a eternidade passada. A gente fala, como assim? É aquilo que existia antes do princípio, antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o mundo não existia, mas existia Deus. E esse Deus é o Deus que existia em glória e o Deus que existia em amor. Essa é a primeira grande verdade. Eu já vou explicar por que isso é importante. Segundo, esse Deus, antes do princípio, é o Deus que em amor, diz a Bíblia, nos escolheu nele. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Assim como em amor Deus nos escolheu nele, isso é, em Cristo, antes da fundação do mundo. Então, antes desse no princípio, uma escolha foi feita, e essa escolha demonstra pensamento, demonstra vontade e demonstra amor. Nós fomos escolhidos nele antes da criação do mundo. Deus, em amor, amou o seu povo desde a eternidade. Deus, em amor, escolheu o seu povo desde antes mesmo do mundo ser formado. Deus te ama com amor eterno, porque Ele te ama antes de que o mundo fosse mundo. Você já pensou nisso? Isso não é uma coisa pequena, isso é uma coisa enorme. E ela é maravilhosa para nós, porque mostra que o amor de Deus independe da gente. Ouve isso. Quando você está muito mal das pernas, Deus te ama. E quando você está muito bem, Deus te ama. Sabe por quê? Porque Deus nos escolheu nele em amor antes da fundação do mundo. É incondicional. Continuando. Antes da fundação do mundo, nós estamos falando aqui do conselho de Deus que existia antes mesmo do princípio. Antes do princípio, a cruz de Cristo já estava determinada. Irmãos, atenção para isso em nome de Jesus, hein? Em nome de Jesus, já vou chegar nas aplicações. Mas ouça bem, o Senhor Jesus Cristo não foi um plano B. Você ouviu? Quer que eu repita?
O Senhor Jesus Cristo não foi um plano B. Deus não foi pego de surpresa pelo nosso pecado, entendeu? Deus criou todas as coisas, estava tudo certinho, aí Adão peca, aí Deus está lá no jardim procurando Adão. Adão, cadê você, Adão? E o Adão está escondido, e aí Deus descobre, não. Deus bem mineiro agora, né? Não, Adão. Cara, que mancada. E agora, o que eu vou arrumar? Eu acho que tem uma solução. Jesus vai ter que ir ao mundo. Gente, isso nunca aconteceu. Antes do pecado, antes do princípio, antes dos dias da criação, antes da terra estar aqui sem forma e vazia e o Espírito estar pairando por sobre as águas, antes de todas essas coisas, a cruz de Cristo já estava no centro do conselho de Deus. E eu vou mostrar isso para você. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz que a morte sacrificial de Jesus foi preordenada antes da fundação do mundo. Nós não temos um Deus que é pego de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Porque Ele é Deus. E antes do princípio, meus irmãos, a aliança de Deus com o seu povo eterna já estava selada. Porque Tito 1:2 fala assim, Deus prometeu a vida eterna antes da fundação do mundo. Tito capítulo 1, versículo 2. Finalmente, para a gente terminar essa parte. Quando a Bíblia diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra, a Bíblia diz, o eterno, amoroso, soberano e justo conselho de Deus começou. O plano de Deus, que foi estabelecido desde a eternidade passada, agora vai se desenvolver na história, visando um alvo final, que diz a própria Escritura, não em Gênesis, mas nós sabemos, é a sua própria glória. E aí, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Bem, hoje era só isso que eu queria dizer para os irmãos. E agora eu quero fazer algumas aplicações, que tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a nossa maneira de viver, tem a ver com a nossa fé. Irmãos, no princípio. Princípio é o oposto de fim. Isso quer dizer, portanto, em primeiro lugar, como eu disse, que o universo criado por Deus tem um propósito. E a nossa vida também tem. Ouça bem, por favor. Ouça bem, por favor. A sua vida tem propósito. Ouve isso em nome de Jesus. De vez em quando eu converso com algumas pessoas, né? Especialmente aqueles, às vezes, que já são mais idosos, ou aqueles que enfrentam, às vezes, uma doença difícil. Eles fazem perguntas que eu entendo muito, mas isso aqui pode ajudar você. Eles perguntam assim de vez em quando para nós, pastor, por que Deus não me levou ainda? É verdade. E é uma pergunta honesta, sincera, que revela, de fato, um drama que existe no coração dessa pessoa, que a gente respeita. Por que Deus ainda me permite ficar aqui nesse mundo? A resposta está aqui. Porque a sua vida tem propósito. Porque não existe nenhuma vida nesse mundo que exista em vão. Muito menos a vida daqueles que pertencem ao Senhor. Então, ouça isso, meus irmãos, por favor. A gente normalmente, a gente tem algumas lutas por causa disso, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas dizem que não existe propósito nenhum. E se não existe propósito nenhum para o mundo, não existe propósito nenhum para nós também. E aí, se não existe nenhum propósito para nós, a gente mesmo tem que inventar, achar um propósito para fazer a nossa vida valer a pena. Mas a dificuldade disso é que quando a doença bate na porta, quando o luto bate na porta, quando as limitações batem na porta, todos os propósitos que o mundo dá caem por terra. Se o propósito da minha vida é, por exemplo, trabalhar e produzir coisas, o que vai acontecer quando eu tiver minhas limitações? Entende? Quando as limitações do meu corpo chegarem, o que vai acontecer? A minha vida vai deixar de ter um propósito. Não vai fazer mais sentido mais. Se o propósito da minha vida é a diversão, é a alegria, é o entretenimento, é a felicidade, o que é que vai acontecer quando a tristeza bater na porta? Se o propósito da minha vida é o relacionamento com as pessoas, o que vai acontecer quando a morte começar a levar uma por uma? Porque leva. O problema é, todos os nossos propósitos que nós inventamos, eles caem por terra quando a vida real bate na porta. Mas, há uma boa notícia para você. O propósito da nossa vida não está em nenhuma dessas coisas. O propósito da nossa vida está em ter um relacionamento, um pacto, uma aliança com Deus que nos criou para a sua glória. E isso todo ser humano pode fazer.
E essa é verdadeiramente a motivação da nossa vida. Para isso que Deus nos criou. Então veja, Deus não só criou, por exemplo, o universo, mas Ele cria e Ele estabelece o objetivo. A gente vai ver em Gênesis capítulo 1 mais para frente. Mas só para adiantar um pouquinho, eu falei dos grandes luzeiros, né? E ele fala assim, existe o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Ou seja, tudo que Deus vai colocando nos lugares, Ele coloca com propósitos específicos. Nosso universo não é despropositado, ele tem um propósito determinado. É isso, irmãos, eu acho, que leva as pessoas a negarem Deus. Sabe por que as pessoas não querem assumir que existe um Deus criador? Porque se existe um Deus criador, esse Deus criador é quem estabelece o propósito da nossa vida. Mas como as pessoas querem ser Deus, então elas temem assumir essa implicação. E aí elas mesmas tentam estabelecer o propósito da vida delas. E muitos de nós fazemos assim também. A gente precisa voltar a isso daqui urgente. A sua vida tem propósito. Porque Deus criou todas as coisas visando atingir um fim. E quando a gente encontra isso, a gente finalmente encontra a verdadeira felicidade. Então o que é ser sábio? Existe uma relação na Bíblia entre sabedoria e propósito. Ser sábio é identificar os propósitos de Deus na nossa vida, estabelecida na criação, e viver de acordo com eles. Isso é a verdadeira sabedoria e é aqui que está a verdadeira felicidade. É por isso que a Bíblia diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você entende? É por isso. Existe uma relação entre sabedoria e o propósito da nossa vida. O temor do Senhor é o princípio da nossa vida. Agora tem uma coisa que você precisa saber. Então, qual é o propósito da nossa vida? Irmãos, o propósito de todas as coisas não é antropocêntrico. Nossa, falei difícil demais agora. Que isso? Jesus amado. Vou explicar. Antropocêntrico significa o homem no centro. Entende? O propósito da nossa vida não é antropocêntrico, é teocêntrico. Isso significa que o propósito da nossa vida tem Deus no centro. Então, irmãos, as coisas não existem fundamentalmente por nossa causa. Isso é duro de ouvir, mas é isso que cura a gente e faz a gente feliz. O remédio dói, mas cura. Então, ouça com atenção. As coisas não existem por sua causa. Elas existem por causa de Deus. Mas quando você descobre isso, aí essas coisas passam a fazer sentido para você também. Eu vou dar um exemplo, porque Gênesis fala disso. Uma das coisas muito importantes que nós encontramos em Gênesis é a nossa visão a respeito da família. Aonde que a gente tira o modelo de família que a gente abraça como cristãos? De Gênesis, capítulo 2. Se a gente tirou Deus da jogada, a gente tem que dar um novo propósito para o casamento. Para que o casamento existe? Irmãos, para que o casamento existe? Você que é casado, por que você casou? Você que é solteiro e quer entrar nessa bênção? O que vocês riram dessa bênção? Você que é solteiro e quer entrar nessa bênção, por que você quer se casar? Vamos lá, opções. Primeiro, eu quero me casar, pastor, porque eu quero alguém para me fazer feliz. Você vai descobrir bem rápido que essa definição não é legal. Eu quero me casar, pastor, porque eu não gosto da solidão, não quero viver só. Eu quero me casar porque a vida fica mais fácil quando tem uma pessoa dividindo o fardo com a gente. Qual é o problema de todas essas opções? É que a gente colocou o propósito do casamento na gente. Teocêntrico, o homem no centro. É para a minha felicidade, é para a minha satisfação, para a minha conveniência. Mas e se eu te disser que o casamento, por exemplo, existe por causa de Deus? E se eu contar para você que, na verdade, os nossos vínculos relacionais, conjugais, eles existem como uma revelação do relacionamento que existe na própria pessoa, no próprio ser de Deus, e da forma como Deus se relaciona com o seu povo. Efésios capítulo 5 conta para nós que o modelo do casamento que Deus estabeleceu é como é, porque ele expressa algo, a forma como Jesus ama a sua igreja. Então entenda, sabe por que a gente se casa? Para a gente revelar uma verdade a mais a respeito da glória de Deus. Então por que outras formas de casamento são odiadas por Deus e consideradas imoralidade? Porque elas contam uma mentira a respeito de quem Deus é e da forma como Ele lida com o seu povo. Então entenda, tudo que a gente faz na vida, a gente faz com um propósito estabelecido por Deus que visa a própria glória de Deus. Mas quando a gente encontra isso, a gente acaba encontrando a satisfação que a gente procura também. A satisfação para a nossa vida não está na nossa glória. Está na glória daquele que nos criou para a sua glória. Então, quando a gente encontra o nosso propósito, a gente encontra a nossa felicidade também. Esse é o motivo, irmãos, esse é o motivo pelo qual existem pessoas que têm tudo que o mundo oferece,
e estão sofrendo, e existem pessoas que muitas vezes não têm nada que o mundo oferece, mas você vai conhecê-las e descobre que elas são realizadas. Você nunca viu isso? Vem cá, você nunca viu isso? Pessoas que têm dinheiro e são infelizes. Casadas, infelizes. Tem um monte de diploma pendurado lá na parede do escritório dele, infelizes. E tem outras, que talvez nunca casaram, ou que são viúvas, sei lá, que nunca ganharam muito dinheiro, têm o suficiente para se sustentar. Talvez não conseguiu ter tantas oportunidades na vida, mas é feliz, realizada. Por que isso acontece? Porque é a glória de Deus que preenche o nosso coração. Se não for a glória de Deus, nada mais vai preencher. Então, a primeira verdade é essa, é que Deus criou todas as coisas com um propósito. Ei, nunca mais duvide disso. A sua vida tem um propósito, mas foi Deus que deu. Então você encontra a felicidade não é em você mesmo, mas no Deus que te criou. No Deus que te criou. Segunda e última aplicação, passei das 10. Eu falei que eu ia tentar. Ainda bem que eu consertei, né? Segunda e última aplicação. Irmãos, se quando Deus criou todas as coisas, quando o universo veio à existência, ele veio à existência como uma revelação do plano, do conselho, do decreto eterno de Deus, então tudo o que acontece, eu vou destacar essa palavra, tudo. Essa palavra, irmãos, tudo, ela vem de uma outra palavrinha grega que significa tudo. Tudinho, tudinho, tudinho. Tudo o que acontece, no fim das contas, cumpre o decreto eterno, soberano, livre, justo, amoroso e gracioso de Deus. Então, para nós, que estamos do lado de cá, esse princípio é muito misterioso. Mas esse é um mistério bendito que inspira a nossa confiança e desperta a nossa esperança, que é fonte de consolo na hora do sofrimento. Diz a Bíblia, vou citar outro texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Vem cá, você que está passando por alguma luta aí na sua vida hoje. E eu sei que muitos vieram para cá hoje passando por lutas. Eu também tenho as minhas, viu? Aqui, na minha família, lá em Uberaba, a gente, infelizmente, nesse mundo passa por muitas delas. Algumas a gente não tem resposta. Algumas lutas a gente perde mesmo. Mas ouça bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantas coisas? Todas. Até mesmo as coisas ruins que acontecem têm propósitos bons. Às vezes a gente não sabe agora. Mas nós somos o povo de Deus no universo criado por Deus, com um propósito estabelecido por Deus. E esse Deus é bom e nos ama. Então, o que eu passo cumpre o decreto de Deus, glorifica a Deus e é bom. Por mais difícil que naquele momento possa parecer. Você vai ter que crer nisso, viu? É pela fé mesmo. Você vai ter que crer nisso, pela fé. Mas eu vou terminar com uma historinha que eu já contei aqui. E é a história do rei caçador com seu escudeiro. Você sabe que os reis do passado tinham lá os seus caprichos, né? E esse nosso rei em particular era um bom caçador. Gostava de caçar. E esse rei tinha um fiel escudeiro que aonde ele ia, esse escudeiro era o seu braço direito, era o seu conselheiro, era o seu amigo pessoal, estava sempre com ele. Esse escudeiro tinha um lema. E o lema do escudeiro era: tudo o que Deus faz é bom. Tem coragem de concordar com ele? Vamos falar juntos? Tudo o que Deus faz é bom. Mas o rei foi caçar. E aí o rei foi caçar, levou o seu escudeiro, tinha outras pessoas com ele, mas ele acabou se perdendo ali daquela comitiva e perdido de repente no meio da mata, da floresta. Na mata é assim, irmãos, quando você se perde é difícil achar o caminho de volta. E ele se perdeu, só ele e o seu escudeiro ali, e de repente eles foram surpreendidos pelo ataque de uma fera que eles estavam buscando caçar. Na muita luta, eles eram dois, acabaram vencendo essa fera, mas na luta lá, essa fera arrancou um dedo do rei. Agora você imagina o rei sangrando, sem um dedo, desesperado, com dor, encontrando o seu escudeiro. E qual é a primeira coisa que o bendito escudeiro sem noção diz para ele? Ó rei, vive eternamente. Tudo o que Deus faz é bom. O rei disse: bom? Bom porque você está com os 10 dedos da mão aí, miserável, trem ruim. Rei mineiro também, ele era de Minas. E aí, a partir de agora, eu decreto que você será preso, para nunca mais dizer esse tipo de coisa diante do seu rei que está sofrendo. E mandou o escudeiro para a prisão. Passou um tempo, o escudeiro preso, o rei se recuperou, venceu o trauma, e como ele gostava muito, ele disse novamente: vou caçar. Só que o GPS do rei estava com defeito. Mais uma vez se perde,
E dessa vez é capturado não por uma fera que o surpreende, mas por uma tribo nativa canibal. Eles pegam esse rei, levam o rei para a tribo e preparam toda a cerimônia para poder matar o rei, oferecer ele em sacrifício para os deuses e depois jantar. Deve ser ruim, né? Eu lembrei de uma história que depois eu conto para vocês. Vamos encurtar a história, né? Eles fizeram todos os preparativos e eles estavam prontos para oferecer o rei em sacrifício quando eles notaram um detalhe no rei. Faltava nele um dedo. Só que para oferecer sacrifício para os deuses, o sacrifício tem que ser perfeito, senão os sacrifícios não aceitam. Os deuses não aceitam. Qual foi o resultado disso? É que aqueles que queriam matá-lo e comê-lo, acabaram no fim das contas, soltando ele na mata, e ele conseguiu finalmente achar o caminho de volta, agora grato, feliz da vida, porque foi liberto dessa experiência de quase morte. Quando ele chegou, a primeira pessoa que ele lembrou foi o seu escudeiro. E aí ele pediu para que libertasse o escudeiro da prisão. Libertaram o escudeiro da prisão, trouxeram ele, e o escudeiro chegou, e qual foi a primeira frase do bendito escudeiro crente, igual nós? Ó rei, vive eternamente. Tudo que Deus faz é bom. O rei falou assim, você sabe que agora eu concordo contigo. Porque eu percebi que graças a ter perdido meu dedo, eu fui liberto da morte. Mas tem um problema ainda. Você ficou preso injustamente todo esse tempo? Como que isso foi bom para você? E a resposta já sabe. Rei, se eu não tivesse preso, eu teria ido contigo. E eu tenho os 10 dedos da mão. Portanto, ó rei, tudo o que Deus faz é bom. Isso significa que o rei ter perdido o dedo é uma tragédia, mas é bom. Significa que o escudeiro ter sido preso é uma tragédia, mas é bom. Não estamos negando a dor, não estamos negando o sofrimento, não estamos diminuindo as lutas de ninguém, nem as nossas. Nós temos muitas e elas são duras mesmo. Mas se Deus tem um propósito para a nossa vida, mesmo aquelas coisas que são ruins têm um propósito que é bom. Porque o conselho de Deus está em andamento no universo. Deus não é pego de surpresa. E tudo o que acontece só cumpre o decreto eterno de Deus, que sabemos nós, coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você vai ter que crer nisso. Tá bom? Eu também. Mas a sua vida tem um propósito, e mesmo as coisas ruins que acontecem nela, tem um propósito. O último, e esse aqui eu só vou mencionar. O nosso Deus é um Deus de princípios. Então ouça bem. Às vezes nós precisamos de novos começos na nossa vida. Tá bom? É a mesma pessoa, mas é um novo começo. A primeira vez que isso aconteceu foi quando você se converteu. Se você ainda não se converteu, não entregou a vida para Jesus, o dia que você fizer isso pela fé, Ele vai te dar um novo começo, porque Ele vai fazer de você uma nova criatura. As coisas antigas vão se passar e eis que elas se farão novas. Muitos aqui já experimentaram isso e podem testemunhar para você. Mas talvez alguém aqui, ou que está ouvindo a gente, ainda não experimentou isso. Deus faz novas todas as coisas. Mas aquela foi a primeira vez. E se eu te contar que vai ter outras? Tem outras na nossa vida, irmãos. Que a gente vai precisar que Deus intervenha e faça novas todas as coisas. Deus pode fazer isso na nossa vida. Às vezes parece que o nosso casamento morreu. Mas Deus faz novas todas as coisas. Parece que a nossa saúde está para lá de Bagdá. Deus faz novas todas as coisas. Parece que a nossa fé, a nossa esperança, nossa alegria de viver não existe mais. Deus faz novas todas as coisas. No princípio, Deus. Se você colocar Deus no princípio, Deus vai renovar a sua vida. Pode ter certeza disso. A gente vai orar, terminar. Desculpa, povo da IBD. Nosso Deus, agora eu me dirijo ao Senhor, depois de ter me dirigido à tua igreja, para te louvar por ser aquele que é o Deus dos princípios. O princípio do universo, o princípio da nossa nova vida e o recomeço que nós precisamos a cada dia. Quero também, Senhor, dizer que nós cremos que o plano do Senhor, o conselho do Senhor, o decreto do Senhor, a vontade do Senhor, que existe desde a eternidade, é bom, é gracioso, é amoroso, é perfeito. E nós nos prostramos diante dele e queremos viver os propósitos do Senhor para a nossa vida. Quero pedir agora que o Senhor abençoe meus irmãos, que passam por lutas, dificuldades das mais diversas, nas mais variadas áreas. Nós nos compadecemos deles, sofremos com eles,
Mas nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que renove a sua fé e que eles possam ter a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que foram chamados segundo o teu propósito. Abençoa agora a nossa escola bíblica dominical e o nosso domingo. Estamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Nossa transmissão é encerrada agora. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Irmão Carlos pode chegar.